Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Finotti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de entrevista familiar para o visto americano, tá? Aquela entrevista em que toda a família vai junta no mesmo guichê para poder ser entrevistado lá pelo agente consular para a solicitação do visto americano de turismo. Tá bom? Vou explicar direitinho como que funciona para vocês, como se portar, etc. Quais são os detalhes aí desse tipo de entrevista. Mas antes, como sempre, eu gostaria de pedir para que, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já clica aqui no botãozinho vermelho, já se inscreve, é de graça, não custa nada. E com isso, ativando as notificações, você vai receber aí um aviso toda vez que eu publicar um conteúdo novo aqui no canal. Tá bom? E se você conhece alguém também que tá nesse processo aí de tirar o visto americano, tá com dúvidas em qualquer parte do processo, não esquece de compartilhar o vídeo e de deixar o like também se você gostar do conteúdo, porque isso faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é relevante e acabe mostrando ele aí para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como que funciona essa entrevista em grupo para familiares, né? Antes de falar da entrevista em si, a gente precisa começar pela parte do agendamento. Então, o agendamento em grupo, ele pode ser feito para qualquer pessoa, mesmo que não seja familiar. Então, por exemplo, se você está indo tirar o seu visto aí com amigos, com um grupo de amigos, ou então com colegas de trabalho, com seu namorado, sua namorada, pessoas que não têm um vínculo familiar com você ainda, mesmo assim você pode fazer o agendamento em grupo, tá? Para agendarem lá na mesma hora. Vocês vão fazer esse agendamento em grupo, só que no dia da entrevista, cada um vai fazer sua entrevista separado, cada um num guichê separado, com um agente consular em um momento diferente. Isso tá tudo certo, não precisa ter nenhum tipo de vínculo familiar para fazer esse tipo de agendamento, tá? Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal mostrando como faz esse agendamento. Vou deixar aqui no cardzinho para vocês o link do vídeo para que vocês possam visualizar, se tiverem dúvida no processo. Agora, a entrevista em si, em conjunto, a entrevista familiar, onde todos os membros vão no mesmo guichê, para isso realmente você precisa ter um vínculo familiar com a pessoa, né? Então, se você tá indo com seus filhos, com sua esposa, seu marido, ou com seus pais, né? Um tio, uma tia, pessoas que são da sua família, um sobrinho, sobrinha, essas pessoas podem fazer a entrevista juntas, tá? E como que isso vai funcionar? Quando você chegar lá, depois de ter feito o agendamento junto, né? O agendamento ele tem que ser feito em um único grupo de pessoas, como eu explico no outro vídeo que eu publiquei. Depois que você já fez o agendamento, vai pro dia da entrevista. Então, todos vão tá agendados pro mesmo dia e mesmo horário, né? Tanto no CASV quanto no consulado. Então, primeiramente no CASV, né? Você vai chegar lá para para colher as suas digitais, tirar a foto, e aí já tem uma parte que a gente precisa se atentar. Por quê? Pessoas de até 14 anos, né, crianças e pré-adolescentes de até 14 anos, não fazem a entrevista, elas não passam pela entrevista do visto americano. Então, essas crianças, elas não precisam ser levadas também para o CASV, tá? Nesse caso, só os pais, os responsáveis pelo menor de 14 anos, vai até o CASV e vai fazer aí a entrega da documentação, né? Que no caso vai ser a DS, eles vão escanear lá a sua DS, o passaporte e a confirmaçãozinha do agendamento. Para essas pessoas menores de 14 anos, o processo acaba por aí. E aí, quem é maior de 14 anos prossegue aí para tirar as digitais, etc., tirar a foto lá no caso e vai prosseguir para a entrevista no consulado, né? Que pode ser marcada para o mesmo dia ou até para o dia seguinte. Então, chegando lá no consulado, tem que estar todo mundo junto, né? Lá no mesmo horário, vocês vão entrar juntos. E depois de passar pela segurança, chegar lá dentro, ser direcionado pela fila, a pessoa que tá ali mexendo com a fila, né? Direcionando para os guichês, ela vai identificar que vocês estão em um grupo familiar e vai direcionar vocês para um único guichê, para um específico, onde todos os membros da família irão fazer a entrevista com o mesmo agente consular. Vai passar tudo de uma vez, todo mundo vai passar ao mesmo tempo ali. Então vai chegar todo mundo ali no guichezinho, vai se postar na frente e uma pessoa vai tomar a frente ali para falar. E aí agora, gente, que vem a parte principal desse tipo de entrevista, tá? Porque independente de você estar fazendo a entrevista junto com toda a sua família, as perguntas elas vão ser direcionadas para cada membro específico. Então, um erro assim muito grave que tem nessa parte de entrevista familiar é quando uma pessoa só toma a frente da entrevista e responde pelo outro. Então, vamos supor, estou eu, a minha mãe e a minha esposa fazendo a entrevista. E aí eu entreguei lá os documentos, os passaportes pro
pro agente consular, ele faz uma pergunta para mim, e depois, na sequência, ele direciona uma pergunta olhando, por exemplo, para minha mãe. E aí, se eu tomo a frente e vou responder por ela, isso daí tá completamente errado, porque você não é o porta-voz da entrevista, né? A entrevista, apesar de estar sendo conduzida de forma coletiva, ela é analisada individualmente. Cada pessoa é analisada individualmente. O agente consular, ele vai abrir ali no computador dele a DS de cada membro da família e vai direcionar perguntas que ele acha pertinente para um ou para outro. Então, se a pergunta foi feita para você, direcionada para você, você responde. Se for direcionada para algum outro membro da sua família, a pessoa que vai responder, essa pessoa que foi direcionada à pergunta, tá? Então, muito cuidado, porque muita gente acha que no caso de um visto familiar, se um é aprovado, todos são aprovados. E não é essa a realidade, tá? Existem casos em que alguns membros da família são aprovados e outros são negados. Tem casos em que um membro é aprovado, todos os outros são negados. Ou casos que todos são aprovados. Isso realmente acontece porque, como eu disse, independente da entrevista estar sendo guiada de forma coletiva, cada indivíduo da família, ele é analisado ali de forma individual. Então, pode sim acontecer de uma pessoa ter o visto aprovado e a outra ter o visto negado, estando na mesma entrevista e na mesma família. E é por isso que você tem que estar sempre bem preparado, treinar, né? Principalmente quando tem uma entrevista com bastante pessoas ali, com bastante membros da família, treinar um pouquinho em casa antes de ir pra lá, pra saber quem é que vai falar em cada momento, saber identificar quando o agente consular tá direcionando a pergunta para um membro ou para outro membro, tá? Isso é muito importante. O que é muito importante também mesmo na entrevista em família, levar a documentação individual. A documentação, ela é para cada pessoa. Então, se você vai levar aí os seus comprovantes de estudo, é o seu e de todas as outras pessoas da sua família. Comprovante de trabalho, olerites, enfim, qualquer documento que você ache pertinente levar para uma pessoa, você vai levar para todas elas. Porque pode ser que eles não peçam para nenhuma pessoa, mas pode ser também que eles escolham uma pessoa específica ali e pergunte, eu preciso de determinado documento, você tem para me apresentar? Não adianta você ter levado só os seus, por exemplo, que é quem tá, sei lá, coordenando ali, vamos dizer assim, o processo, e não levar o das outras pessoas, tá? Sempre coloquem na cabeça de vocês que a entrevista, ela é ministrada coletivamente, mas a análise é feita individual. Pode acontecer também, dependendo do agente consular que estiver analisando vocês, e até dependendo do número de integrantes dessa família, né, de separarem os membros em mais de um guichê. E isso é completamente normal, tá? Pode acontecer e não adianta. Tem casos, gente, que a pessoa tá lá na frente do agente consular, ela bate o pé falando que ela quer fazer a entrevista junto, etc. E, assim, esse tipo de atitude, gente, não vale a pena, porque você tá ali na frente da autoridade máxima, né, que é o agente consular, e ele tem o poder de negar o seu visto ou não, ou aprovar ali a qualquer momento. Então, você tendo um tipo de atitude desse ali na frente, é muito difícil que eles vão levar em consideração uma aprovação, sendo que você não tá querendo nem se separar ali dos membros da sua família para fazer a entrevista separadamente. Cada um tem que estar preparado para responder suas próprias perguntas, para comprovar as informações que colocou na DS, tá? Por isso mesmo que os menores de 14 anos nem precisam ir na entrevista, porque eles não vão ser questionados. Quem vai responder por eles são os responsáveis. E aí entra um segundo ponto, que os menores de 14 anos, eles não precisam ir para entrevista. E não é que eles só não precisam, eles nem devem ir para entrevista. Porque uma pessoa que tá ali a mais no grupo da sua família, dependendo de quantos integrantes tenha no grupo, vai fazer ter mais pessoas, vai causar ali, talvez, um desconforto maior, né, para todo mundo se aproximar ali da janela. E aquela criança, ela não vai ser questionada na entrevista, então ela não precisa estar ali. E isso pode ocorrer em casos de, por exemplo, tem gente que leva a criança menor de idade e no meio da entrevista a criança começa a chorar, começa a bater, puxar os documentos. A gente sabe que, óbvio, tem ocasiões em que você vai ter que levar a sua criança e não tem como. Você não tem com quem deixar e etc. Porém, o ideal é que você não leve, porque existem situações que podem sim atrapalhar ali dentro do processo de entrevista, tá? Então, se o menor de 14 anos não tem a necessidade de passar pela entrevista, não tem a necessidade de você levar ele até o consulado também, pra poder estar ali sendo mais uma pessoa que tá
fazendo a entrevista junto com você, que tá se aproximando do guichê junto com você, né? Inclusive tem casos, eu conheço uma pessoa que teve o visto negado, porque ela levou uma criança, o filho dela tinha 13 anos, tinha sido entregue os documentos também, e quando se aproximou do guichê, o agente consular começou a perguntar, né, pra mãe o que eles iam fazer nos Estados Unidos, pra onde iriam, e a mãe começou a dizer que iriam pra Orlando, visitar os parques da Disney, etc. E nisso a criança, que tava ali atrás, gritou falando que o sonho dela era ir pra Disney, que ela queria morar na Disney. E perguntando pra mãe, quando a gente vai morar na Disney? E isso já fez com que o agente consular levantasse uma suspeita e o visto de todo mundo ali foi negado, tá? Óbvio, essa pessoa, ela nem tinha intenção nenhuma de morar na Disney. Ela não tinha intenção de morar nos Estados Unidos, né? Essa realmente não era a intenção, era um visto de turismo. Só que a criança tá ali, ela não... Às vezes, dependendo da idade da criança, ela não tá entendendo o que tá acontecendo, ela não entende realmente a importância daquele processo. Então, ela pode falar alguma coisa ali que vai acabar atrapalhando no seu processo. Então, o ideal é não levar a criança, tá? Deixa com algum responsável, ou então, se você precisar levar, leve um responsável também e deixa a criança do lado de fora do consulado, com alguém cuidando, algum responsável seu, pra encontrar você de novo assim que você sair da entrevista aí com os demais familiares, tá bom? No geral, o processo da entrevista em conjunto, né, de família, ele é super tranquilo, tá? A maioria das perguntas, elas são mesmo direcionadas para uma pessoa específica. Eles fazem uma ou outra pergunta para os outros membros ali da família, mas vocês não precisam ficar nervosos, só aquela coisa que eu sempre falo em todos os vídeos, né? Preencha uma DS com muito cuidado, com muita atenção, saibam exatamente o que vocês estão colocando na DS de vocês. No caso de uma família, comparem as DSs, porque tem que fazer todo um sentido ali. Então, se um membro da família tá falando que vai viajar numa data específica, para um lugar específico, todos os membros têm que ter colocado a mesma informação. Porque supostamente vocês estão indo para uma viagem coletiva, uma viagem juntas. Então, como sempre, a DS sempre é o mais importante de todo o processo, preenchimento e atenção com os dados que são colocados na DS. E ficar tranquilo, né, gente? A tranquilidade na entrevista também, eu acho que é uma coisa que rege muito aí, porque quando você tá tranquilo, você tá mais propenso a responder de forma adequada todas as perguntas que estão lá e a prestar atenção no que tá acontecendo ali no entorno para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? Aí muita gente pergunta, eu tô indo viajar com a minha namorada, com o meu namorado, vai ser uma viagem de lua de mel, depois que a gente casar, mas a gente não casou ainda. Gente, se vocês ainda não tem um vínculo familiar, não tem um documento que comprova que vocês são uma família, como uma certidão de casamento, etc., não vão deixar vocês fazerem a entrevista juntos, tá? Então, namorados, casal de namorados, amigos, podem sim agendar a entrevista junto, pro mesmo horário, mas vai ser feita com agentes consulares diferentes e em guichês diferentes. Então, nesse caso, se vocês estão lá juntos e vão fazer a entrevista diferente, é a mesma coisa que eu falei sobre o preenchimento da DS. Mesmo que vocês estão em guichês separados, vocês estão falando que vão fazer uma viagem em conjunto. Então, as informações, elas devem ser compatíveis ali de uma DS para outra, para que não haja nenhum tipo de mal-entendido ou que o agente consular não interprete de que eles estão pedindo, de repente eles podem pensar, falaram que eram namorados só para tentar tirar o visto mais fácil, mas na verdade cada um tem um propósito. Isso tudo pode gerar dúvidas, né, na interpretação ali do agente consular e fazer com que ele negue o seu visto. Então, o processo, estando junto ou separado, basicamente ele é o mesmo. As questões que a gente tem que levar em consideração, a atenção que a gente tem que ter no preenchimento da DS, que a gente tem que ter no preenchimento das informações que a gente coloca ali certinho, junto com as pessoas que estão indo com a gente na viagem, tem que estar tudo bem amarradinho para não ter esse tipo de problema, tá? Até porque, com certeza, a partir do momento que você envia a ADS lá no sistema, o consulado americano ele já tá de posse dos seus dados e eles podem e fazem esse tipo de checagem, tá? De informações antes da entrevista. Quando a gente chega ali na entrevista, basicamente é só uma confirmação mesmo das informações, porque todos os dados que estão ali dentro da sua DS, eles já foram checados por eles. Então, essa é a principal parte mesmo do processo, tá? Vocês estando tranquilos, estando com todos os dados preenchidos corretamente, não vai ter problema, pode ficar despreocupados que a entrevista de vocês vai ser tranquila.
tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que essas informações tenham ajudado vocês, tá? Pode parecer redundante, que eu repito muitas vezes a mesma coisa durante aqui o vídeo, mas não é sem querer, tá? Isso é proposital, porque eu recebo muita dúvida a respeito disso. E o que às vezes pra gente parece simples, pra algumas pessoas não é tão simples assim de entender. Então eu tento explicar aqui pra vocês de várias formas, falando a mesma coisa, pra conseguir alcançar aí o entendimento de todo mundo, tá bom? Espero que as dicas tenham sido relevantes. Se você conhece alguém que tá nesse processo também de tirar o visto familiar, tá em dúvida de como fazer, etc., compartilha aqui o vídeo e os demais vídeos que eu tenho também a respeito desse processo, que aí, com certeza, se vocês seguirem essa listinha aqui, vai ficar tudo mais claro pra vocês. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se vocês curtiram, compartilhar com o pessoal, que isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que meus vídeos cheguem aí pra mais pessoas também. Tá bom? Obrigado por você que assistiu o vídeo aqui até o final e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.